falei sobre prioridades aqui, mas também queria falar sobre a questão da produtividade. Claro, a prioridade, ela é importante e ela faz parte de como você consegue aumentar a sua produtividade. Porém, muitas vezes a gente dá prioridade a determinados assuntos que são, de fato, a nossa prioridade, mas que nós não conseguimos ter a produtividade esperada. Talvez isso seja porque a gente está desacostumado a pensar de forma estratégica, de forma mais inteligente. Não inteligente no sentido de que existe uma forma que não seja inteligente de pensar, mas mais voltada para o sentido da estratégia em si, de você buscar a eficácia daquilo que você está esperando, de você ter os meios para conseguir obter aquele fim. E somente quando a gente entende que só a prioridade não basta, e a gente começa a pensar de forma estratégica, é que a gente consegue, de fato, entender o funcionamento e saber que a gente está no caminho. Porque do contrário, a gente só vai ficar perdido, dando morro em ponta de faca e as coisas acabam não acontecendo. Então a estratégia ela é muito importante porque quanto mais estratégico você é, quanto mais você tem a capacidade de avaliar os pontos em que você está pretendendo chegar, mais é possível que você alcance o seu objetivo. E claro, para você alcançar o seu objetivo, você tem que ter produtividade, desde os pequenos pontos até o maior. Para você produzir alguma coisa, como um copo, por exemplo, seja ele de qualquer material, você precisa do material, você precisa entender como é que é o funcionamento para você manipular aquele material, toda a química por trás. Você vai precisar esculpir nesse material o formato que você quer do seu copo, da sua caneca. E a partir daí você vai conseguir ter o produto, você vai ter a produtividade. Do contrário, nada vai sair dali. Então é importante que você tenha, sim, um pensamento estratégico, um pensamento de tentar prever as coisas antes que elas aconteçam, para que você possa aí sim entender o que é a produtividade. Muita gente acha que ser produtivo é você acordar cedo, você ir para o trabalho, voltar para sua casa, dormir e acordar cedo. E esse é um engano, porque é assim que muita gente chega mais à frente, quando está mais velho, e percebe que ela trabalhou a vida inteira e não conseguiu produzir nada que ela pudesse olhar e se orgulhar. É claro, não tem problema nenhum em você trabalhar a sua vida para sua família ou para coisas que você deseja, não tem problema. Mas o que eu vejo é que tem muita gente frustrada por conta disso. Às vezes as pessoas só se tocam que elas queriam fazer mais coisas na sua vida quando elas se tocam de que já não dá mais para voltar atrás. E esse é um bom alerta para que a gente consiga entender melhor, avaliar qual é o nosso objetivo, para que a gente possa trabalhar essa produtividade em cima disso. Ser produtivo, em outras palavras, nada mais é do que você conseguir desenvolver ou utilizar as ferramentas da melhor maneira possível para que você consiga atingir um determinado objetivo. A produtividade nada mais é do que o resultado de todo o trabalho envolvido. É por isso que quando você, às vezes, faz alguma coisa e você acha que não está dando em nada, você acha que não teve um empenho que fosse produtivo. É por isso que muita gente às vezes se frustra, porque a pessoa trabalha e se esforça, mas só o esforço não faz com que as coisas deem o resultado esperado. O esforço ele é uma parte importante sim, mas ele sozinho não faz nada. É preciso que você complemente com uma estratégia eficaz que te leve ao produto do seu esforço, que é o objetivo em si. Isso é a verdadeira produtividade. É assim que a gente consegue construir as coisas na nossa vida. E claro, existem também os casos onde a gente é super produtivo, a gente enxerga a produtividade em determinadas situações, mas chega um determinado ponto que nós precisamos mudar o rumo. E é quando você muda o rumo que você tem que tomar cuidado para não achar que tudo que você fez ao longo da sua vida deixou de ser produtivo. Porque sim, se você enxergou algo como benéfico, para quem quer que seja, mesmo que tenha sido só para você, aquilo foi produtivo em algum momento. Você teve produtividade. Isso não significa que ele vai te servir para sempre. E ele não precisa te servir para sempre. Ou um trabalho desempenhado e produtivo não precisa servir para beneficiar sempre os outros. Em algum momento as pessoas podem achar que aquilo ali não é mais necessário, mas ele foi produtivo sim. A própria produtividade, ela também pode ser finita. Ela também pode ter um prazo. A produtividade em si, ela nada mais é do que um resultado e uma percepção no final das contas. É o objetivo concluído. Se você percebeu naquele momento que foi produtivo o que você fez, ok. Se você percebeu que não foi produtivo, aí sim talvez seja a hora de reavaliar as estratégias. Se você acha que mesmo produzindo bastante, você precisa mudar o seu rumo para um novo rumo, que tem uma produtividade completamente diferente da que você tinha antes, tudo bem. Você só precisa reavaliar as suas estratégias e seguir os mesmos parâmetros que você seguia na outra.
A produtividade ela não precisa ser algo que nos aprisiona. Nós podemos sim ser produtivos. Nós podemos sim mudar a maneira como a gente enxerga essa produtividade, a produção. E nós devemos sim, quando necessário, mudar os nossos rumos, reavaliar a nossa estratégia. O que eu acho que não pode acontecer, que eu acho que é prejudicial, pela minha experiência, é de que quando a gente tem a percepção de que qualquer coisa, por menor que seja, que nós fazemos, não é produtivo, aquilo ali afeta profundamente a nossa autoestima. Quando nós não sentimos que estamos produzindo alguma coisa para nós mesmos ou para alguém, em muitos casos existe a possibilidade de frustração. E repetidas vezes se frustrando, isso pode levar a casos mais sérios, a assuntos que fogem um pouco ao escopo desse podcast, que são os problemas patológicos, enfim, que outras pessoas podem acabar adquirindo, justamente por não ter essa percepção de produtividade. Então, sim, a produtividade é importante para o ser humano. A gente se sente bem quando a gente se sente produtivo, ainda que outras pessoas não enxerguem essa produtividade à primeira vista. E sim, é importante tomar cuidado e entender que ser produtivo depende de outros fatores. Não é somente o esforço, não é somente o bom planejamento. É sim essas duas coisas e mais uma série de outras unidas para esse fim. No final das contas, a produtividade, ela envolve sim uma percepção de que aquilo ali tem algum benefício para alguém. Se você gostou, não esquece de ver na playlist outros podcasts que eu tenho gravado. Eu acho que pode complementar o que eu acabei de falar aqui. Talvez até você tenha novos insights ouvindo os outros episódios. Eu fico muito grato. Então por hoje é isso. Um abraço, eu sou Pedro Borges, seja muito bem-vindo à SaaS de Desenvolvimento. Nos falamos em breve.